Ainda em Brasília, agora a gente faz contato com Luiz Fara Monteiro para entender melhor essa operação da Polícia Federal. Oi, Fara, boa noite. Oi, Celso. Boa noite para você, ao Celso e a todos que acompanham o JR. A operação foi autorizada com base na delação do ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, Mauro Cid, e nas informações dos inquéritos que investigam as milícias digitais e os atos antidemocráticos. Os relatórios da Polícia Federal mostram que os investigados teriam tramado um golpe de Estado com a prisão de ministros do Supremo Tribunal Federal e outras autoridades. A investigação da Polícia Federal descobriu a existência de uma minuta golpista, com os detalhes do plano para manter Jair Bolsonaro na presidência da República. Segundo a decisão do ministro Alexandre de Moraes, que autorizou as operações, os elementos fornecidos pelo acordo de colaboração de Mauro Cid demonstram que o ex-assessor Felipe Martins levou ao então presidente Jair Bolsonaro, em novembro de 2022, um documento que detalhava diversas medidas do plano e decretava a prisão de diversas autoridades, entre elas os ministros do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes, além do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Bolsonaro teria pedido para retirar os nomes de Gilmar Mendes e Rodrigo Pacheco e para manter Moraes na lista de prisões. O documento afirma que Jair Bolsonaro teria concordado com os termos ajustados e convocado uma reunião com os comandantes das forças militares para apresentar a minuta e pressioná-los a aderirem ao golpe de Estado. O relatório revela ainda que o grupo monitorava os passos de Moraes. A equipe de investigação comparou os voos realizados pelo ministro entre 14 e 31 de dezembro de 2022. A análise dos dados confirmou que o ministro Alexandre de Moraes foi monitorado pelos investigados, demonstrando que os atos relacionados à tentativa de golpe de Estado e abolição do Estado Democrático de Direito estavam em execução. Moraes recebeu o codinome de professora em conversas entre Mauro Cid e outro ex-assessor de Bolsonaro, Marcelo Costa Câmara. Em uma delas, Cid pergunta a Marcelo, onde está a professora? Marcelo responde, está em São Paulo, volta dia 31 para a posse. Cid quer saber se Moraes estava no interior ou na capital do estado. Marcelo então diz, na residência em São Paulo, eu não sei onde fica. Segundo a Polícia Federal, os investigados se uniram para disseminar notícias falsas contra o sistema eleitoral brasileiro, com o objetivo de criar condições para uma intervenção militar. O suposto plano seria prender o ministro Alexandre de Moraes, também presidente do Tribunal Superior Eleitoral, sob acusação de interferir na eleição presidencial. A prisão ocorreria na casa dele em São Paulo, em 18 de dezembro de 2022, como forma de dar início ao golpe de Estado. Os investigadores afirmam ainda que o grupo utilizou equipamentos tecnológicos fora do alcance legal das autoridades de controle oficiais, o que, segundo fontes ligadas ao caso, confirma o monitoramento de autoridades de forma ilegal pela Agência Brasileira de Inteligência. Moraes cita na decisão trechos de falas de Bolsonaro, numa reunião realizada com a cúpula das Forças Armadas, antes das eleições, em junho. O vídeo da reunião estava num computador, apreendido na casa de Mauro Cid. Na transcrição do material, Bolsonaro afirma, eu tenho falado com os meus 23 ministros. Nós temos que nos expor, cada um de nós. Não podemos esperar que outros façam por nós. Não podemos nos omitir, nos calar, nos esconder, nos acomodar. Eu não posso fazer nada sem vocês. Durante a mesma reunião, o então ministro do Gabinete de Segurança Institucional, general Augusto Heleno, destaca, segundo a Polícia Federal, a necessidade dos órgãos de governo atuarem para garantir a vitória de Jair Bolsonaro nas eleições a qualquer custo. O que tiver que ser feito tem que ser feito antes das eleições. Se tiver que dar soco na mesa, é antes das eleições. Se tiver que virar a mesa, é antes das eleições. E vai chegar a um ponto que nós não vamos poder mais falar. Nós vamos ter que agir. Agir contra determinadas instituições e contra determinadas pessoas. Segundo os investigadores, um rascunho encontrado hoje na sala de Bolsonaro, na sede do PL em Brasília, confirma o plano de golpe. Afinal, diante de todo exposto e para assegurar a necessária restauração do Estado Democrático de Direito no Brasil, jogando de forma incondicional, dentro das 4 linhas, com base em disposições expressas da Constituição Federal de 1988, declara o estado de sítio e, como ato contínuo, declara operação de garantia da lei e da ordem. Bolsonaro se refere ao estado de sítio como medida extrema, que daria ao governo federal autoridade acima dos poderes legislativo e judiciário para decretar a intervenção.
A PF descobriu ainda que o Partido Liberal teria sido usado para financiar narrativas de apoio de ataques às urnas.